Olá, boas-vindas. Eu sou Isadora Jardim, eu sou curadora aqui na VRS Academy e hoje eu recebo para mais um vídeo a Thaís, que é mediadora dos nossos clubes de leitura, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Viagem pelos Livros, que é o clube de leitura da VRS Academy. Uma das obras lidas ano passado, na nossa viagem de 2023, foi essa aqui, que é a Nós, uma antologia de literatura indígena, e que, diferente dos outros livros, é uma compilação de contos escritos a várias mãos, ou seja, por várias pessoas de diferentes etnias indígenas. Então, levando em consideração essa obra tão diferente, né, em termos de estilo, em contraste com as outras, como foi discuti-la em grupo? Teve diferença poder ler sozinho e depois poder comentar sobre essa obra? Oi, Isa, olá a todas e todos. Com certeza, acho que faz toda a diferença conversar em grupo ali, trocar ideias. E principalmente acho que a reflexão ficou muito forte, né, em todas as pessoas que participaram, foi a questão de valorizar a nossa própria história. Porque o Clube de Leitura Viagem pelos Livros, a proposta, né, do ano passado era navegar em obras diferentes de nacionalidades diferentes. Então a gente começou o ano e fechou ele com uma obra brasileira. Então, foi muito interessante ter essa conversa, ter essa troca e valorizar a nossa própria história. E tá, essa obra, ela, né, como eu tenho aqui o exemplar, ela é menor, né, é uma obra fácil de ler, curta, né, aquelas que você lê numa sentada, que a gente fala, né, e ela é da Companhia das Letrinhas, o que significa que ela é voltada para não só para o público adulto, mas também para o público jovem, né? E, ou seja, tendo isso em consideração, qual foi a sua abordagem na mediação? Teve algum ponto que você levou para a discussão que fez diferença? Acredito que sim, Isa. Isso é um ponto bem interessante, né? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro porque antes até da gente ter a conversa ali em grupo, né, online, a gente tem essa discussão, a gente envia um material para todo mundo que participa, para estimular mesmo a leitura, né? Então, ali com alguns vídeos, textos, eventualmente entrevistas, né, com o autor, com a autora. E uma das coisas que a gente destacou bastante foi as ilustrações, né? Isso eu quis destacar na mediação, porque é um livro ilustrado e, como você falou, tem esse selo da Companhia das Letrinhas, então também tem uma pegada um pouco assim infanto-juvenil, mas não deixa de ter muita profundidade nas histórias, né? Nos contos. Então eu diria que não é apenas para crianças e adolescentes, mas para todas as idades. E isso foi muito interessante conversar em grupo, porque a gente pôde refletir sobre as metáforas, os mitos, as histórias, né, e como a gente pode aplicar isso na nossa própria vida. E destacando a questão da leitura das ilustrações, um desses conteúdos que eu pesquisei, né, que depois eu compartilhei com o grupo, foi uma entrevista do Maurício Negro, que é o organizador da obra, e que ele fala que as ilustrações que aparecem no livro, principalmente entre um conto e outro, tem um rio. E nesse rio, se você passar rapidamente assim pelo livro, você acha que é o mesmo rio, está sempre do mesmo jeito a ilustração, só que não, está um pouco diferente. Ele comenta isso na entrevista, ele diz que em algum momento vai ter o sol nascendo, depois o sol vai estar se pondo, a iluminação também é um pouco diferente, às vezes aparece um animal, alguém ali aparece, alguém pescando, enfim. Isso vai trazendo um fio condutor também na própria história, sabe? Como se esse rio atravessasse, né, esse livro e também conecta um pouco mais a gente com a natureza, com a biodiversidade, com várias questões brasileiras, né, que está tão intrínseco assim no livro. Enquanto a Thaís falava, eu fui abrindo o meu. E é verdade, vai ter uma hora que vai ter um sol aqui. E não, e isso está super alinhado, né, com a história que vem ali logo depois. De fato, a leitura das imagens, assim como a leitura da capa, a leitura do título, né, faz parte de toda essa reflexão. E para finalizar nossa conversa, tá? Existe algum comentário, alguma reação, interpretação realizada pelos participantes, né, ou por alguma mediadora, que te chamou a atenção? E nesse sentido também teve algum desafio ou alguma reflexão mais profunda que você acabou fazendo ao final do encontro?
Olha, Isa, sim, acredito que acho que a principal reflexão que ficou lendo essa obra foi por que que a gente não lê muita literatura indígena. Então, esse foi um ponto, né, um grande desafio, eu diria, né, em mediar esse clube. E também acho que é uma questão interessante, você perguntou se teve algum comentário, né, algum trecho, alguma coisa que as pessoas falaram. Todo mundo sempre traz algum trecho muito interessante. A gente dá essa liberdade no clube de leitura para cada um falar, né, e ser ouvido, ser ouvida, enfim. E, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a Fátima, que é uma das mediadoras também, ela também é poetisa. E ela vai costurando, digamos assim, essa conversa, trazendo falas de cada participante. Então, ao final de cada encontro, ela cria uma poesia. Então, e ela declama essa poesia no final dos encontros. Isso é um grande diferencial, né, do clube de leitura da VRS. Então, eu diria que esses trechos todos, esses comentários que as pessoas vão dizendo ao longo do encontro, ele é finalizado numa poesia, então trazendo uma outra obra literária ali no final do clube de leitura. Essa produção viva, né? Da literatura, que só a literatura consegue proporcionar, né? Transformar qualquer coisa em literatura de uma maneira super sensível. A gente também gravou uma conversa com a Fátima, que é nossa facilitadora, né? Que faz a facilitação poética. Então, aqui no canal da VRS, nas redes sociais, vocês podem entrar em contato com essas poesias dela. Thaís, queria agradecer novamente pelo seu tempo e convidar a todos e todas que estão nos assistindo a participar do Viagem pelos Livros 2024 para ler mais autoras clássicas conosco e com a nossa mediação. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa leitura.